Você conhece Jesus, mas não da maneira correta. Muito se fala sobre Jesus, o Jesus que faz milagres, o Jesus que perdoa, o Jesus que veio aqui, foi crucificado, mas pouco se fala de como Jesus realmente era. Como ele pensava, por que ele agia da maneira que agia, como ele se relacionava com as pessoas, como era a mentalidade de Jesus e por que conhecer Jesus verdadeiramente faz toda a diferença. Oi, meu nome é Jennifer Lopes e essa é a série Como Jesus Era. Essa série nasceu porque muito se fala sobre o que Jesus fazia, mas realmente pouco se fala como ele realmente era. Jesus pede pra gente realmente conhecer ele, mas poucas pessoas fazem isso de verdade, né? As pessoas geralmente pegam versículos cortados, algumas histórias, e às vezes essas histórias nem estão sendo observadas por completo. Então, muitas das vezes a gente cria uma imagem de Jesus muito distante, quando na verdade é totalmente o contrário. Jesus é muito mais próximo do que a gente realmente pensa que é. E o mais importante, nos faz se parecer com ele. Para entender Jesus, a gente primeiro tem que saber como ele mesmo se entendeu. E para isso eu vou pegar um versículo que mostra isso. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. O primeiro ponto que a gente precisa entender sobre Jesus é identidade. Jesus tinha identidade. E o que é identidade? É saber quem realmente você é. Jesus, antes de qualquer coisa, de qualquer milagre, de qualquer ministério, de qualquer trabalho, de qualquer acusação, de qualquer perseguição, distorção, de qualquer relacionamento da vida, ele tinha identidade. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jesus tinha certeza de quem ele era, e era por isso que ele não se abalava quando histórias eram ditas sobre ele. Ele era seguro porque ele tinha identidade. Deus, antes mesmo dele fazer qualquer coisa, afirmou: Você é meu filho, você tem identidade. E aqui entra o primeiro ensinamento que a gente pode aprender. Por que às vezes somos tão inseguros? Por que nos abalamos tão fácil? Por que qualquer mentira, distorção, briga, relacionamento ruim, pessoas ruins nos afetam? Porque muitas das vezes não temos identidade. Não sabemos realmente de quem somos nós, o que viemos para fazer. E é por isso que qualquer coisa muitas das vezes nos abala. Qualquer coisa nos deixa inseguro. E a primeira identidade universal que todos nós temos é que somos filhos de Deus. Somos parte da criação dele, a criação mais incrível. Somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Só que de acordo com o passar do tempo, a gente pode descobrir coisas novas sobre nós. É por isso que você precisa se autoconhecer também. Porque isso gera identidade. Segundo ponto, Jesus, ele era firme. Ele tinha certeza e permanecia, prosseguia. Ele era firme em quem ele era e no que ele fazia. É por isso que quando as situações, pessoas desacreditaram nele, julgaram ele, tentaram o matar, ele permaneceu e foi firme na sua pessoa. Eu vou mostrar isso com um versículo muito impactante, eu gosto muito desse versículo aqui, que mostra como Jesus foi firme em quem ele realmente era, não se importou em quando desagradou pessoas. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Foque nessa parte. Jesus passou entre eles e se retirou. Jesus, ele não forçava a sua palavra. Jesus não enfiava a sua palavra de goela abaixo nas pessoas. Jesus não queria palco. Jesus não se importava com aparência. Quando ele falava e ponto. Quem quisesse escutar, ele escutava. E quando as pessoas não queriam, Jesus se retirava. E isso é um ensinamento muito importante que poucas pessoas põem isso na prática. Quantas vezes a gente não se desgasta tentando compreender uma pessoa para que aquela pessoa nos compreenda? Quantas vezes a gente insiste em locais que não é pra gente estar? Quantas vezes a gente se dói porque uma pessoa não nos compreendeu? Quantas vezes a gente fica triste quando somos rejeitados? Mas sabe qual é o ponto da vida? É que a gente sempre vai ser. A gente sempre vai ser mal interpretado, a gente sempre, uma hora ou outra, vai ser rejeitado de alguém, de algum local. Uma hora a gente vai passar por isso.
Jesus passou por isso. E sabe o que Jesus fez? Se retirou. Então é a segunda lição que às vezes a gente precisa entender que tem local e tem pessoas que não nos pertencem. E tudo bem que aquela pessoa não nos compreenda. O errado é a gente tentar enfiar de goela abaixo. Isso só vai fazer a gente se adoecer. Então, muitas pessoas pregam por aí que insistir a todo custo, o tempo inteiro e com tudo é saudável, quando não é. Muitas das vezes insistir só vai levar a gente a ir pro buraco. O buraco do problema. Piorar um problema e não resolver. E sabe o que é pior? É que quando aquele problema nem é nosso, é do outro. Mas Jesus, ele se retirou. A gente precisa se retirar muitas das vezes. Permanecer firme em quem nós somos, no que acreditamos e o que nascemos para fazer. Terceiro ponto é que Jesus tinha e colocava limites. Nossa, esse com certeza é o que eu mais gosto. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali haviam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Esse versículo é muito importante pontuar que muitas das vezes ele é até tirado de contexto. Uma vez eu, Jennifer, já escutei uma pessoa zombar por conta desse versículo de Jesus, dizendo: nossa, Jesus não é amor, Jesus não é paz, e por que ele perdeu o controle? Quando, na verdade, esse versículo tem muitas camadas que é muito interessante quando começa a se estudar sobre ele. Antigamente no templo, existiam, vamos dizer aqui, hierarquias. Os mais próximos eram o sumo sacerdote, né, o sacerdote que entrava ali uma vez por ano. Em segundo lugar, os sacerdotes em gerais. Terceiro, homens judeus. Quarto, mulheres judias. Quinto, era os gentios. E esse detalhe aqui faz total diferença. Os que eram mais distantes na hierarquia do templo eram os gentios, ou seja, eram os que eram considerados mais distantes ali da presença de Deus. Nisso, quando Jesus ele vem e enxerga que justamente na hierarquia mais humilde, considerada mais distante, que era o pátio dos gentios, dentro do templo, fizeram de feira. Se aquele era o lugar mais acessível para os mais humildes, por que transformar aquele local em uma feira? Isso era injusto. Tomava o local, tomava espaço, as pessoas às vezes deixavam de ir e cada vez mais as pessoas se distanciavam de Deus. E aqui é onde entra a justiça de Jesus. Quando ele enxergou isso, ele não aceitou. Ele expulsou, ele derrubou, mas não por descontrole emocional. É porque Jesus ele tinha e colocava limites. Ele mostrou para as pessoas que ali não era local para isso. Jesus veio justamente para os excluídos. E aqui entra o terceiro ensinamento que a gente pode aprender com Jesus. É se preocupar com limites, colocar limites, respeitar os limites. Quantas vezes a gente não é desrespeitado? Dizemos não e pessoas insistem. Mas quantas das vezes a gente vê o não e não aceita? Jesus ele não só veio e se importava em fazer o extraordinário. Jesus ele veio também para pontuar e relembrar das coisas óbvias. Nesse primeiro episódio a gente pode agora entender 3 ensinamentos muito importantes de quem era Jesus e do que ele nos ensina. Ele nos ensina identidade, ele tinha identidade, ele tinha e ensina firmeza, e ele tinha e ensina sobre limites. Jesus com certeza era extremamente inteligente.